Eu já mostrei esse livro aqui para vocês, Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Por que eu estou mostrando esse livro aqui novamente para vocês? Aliás, eu tenho alguns exemplares deles que ainda estão à venda. Aqui no meu site ali, que eu estou fazendo uma promoção de venda desse livro aqui, Herança Maldita, e mais o Cabo de Guerra. Está no meu site, dá uma olhadinha ali. Bom, eu estou mostrando isso. Essa aí do posto de gasolina. Esse carro que está aí, na época era o meu carro. Então, esse é um posto de gasolina. O que há de importante nesse posto de gasolina aí? O que há de importante nesse posto de gasolina aí é o seguinte: é que assumiu o prefeito de Porto Alegre, foi o primeiro prefeito eleito depois de 16 anos de poder do PT. Ele derrotou nas urnas o ex-prefeito Raul Ponte e acabou com a esquerda do PT desde lá para cá. Sou candidato nas últimas eleições contra o Fortunati, não conseguiu sequer 2 dígitos, nem 10%. E eu desconfio que nas eleições deste ano, para a sucessão do Fortunati, o PT não venha a ter nem candidato. Deve apoiar a comunista Manuela Dávila. Mas se tiver candidato, para que se quer um dígito, vocês imaginem só. Bom, então olha aqui o posto de gasolina. Eu fui lá visitar o posto de gasolina porque ali era o banheiro do pessoal que trabalhava na Defesa Civil de Porto Alegre. Eu visitei naquele ano, assim, em 2004, praticamente todas, 2005, primeiro ano da administração do Fogaça. Eu visitei praticamente todas as secretarias e todos os órgãos importantes da Prefeitura de Porto Alegre logo no primeiro mês. Quando o Fogaça ganhou as eleições, eu fiz entrar junto no gabinete. Ah, mas por quê? Para que isso? Porque eu quero ver o que esse pessoal está deixando aqui a Prefeitura de Porto Alegre. E depois pedi licença para ele. Fui visitar uma por uma todas as secretarias e fiz uma grande de uma reportagem depois a respeito disso aí, inclusive com fotografias, porque onde eu ia eu batia foto. Então tá aqui, olha aqui, ó. Herança Maldita. Se eu tivesse um iPhone naquela época, eu tinha batido fotos melhores. Herança Maldita, tá tudo aqui nesse livro. 300 é realmente uma herança maldita em Porto Alegre, né? Eu hoje, a rigor, não quero fazer um comentário sobre como é que o PT deixou Porto Alegre, né? Mas eu queria me... Esse furacão ocorreu na cidade de Porto Alegre, uma cidade devastada, completamente devastada. Tem 1.300.000 árvores e tem 1.300.000 árvores. O que é essa tormenta, esse verdadeiro furacão? Ventos de até 150 km por hora varreram ali bairros como o do Menino Deus e Praia de Belas, né? Só no Parque Marinho do Brasil ficaram abatidas cerca de 30% de toda a cobertura vegetal desse parque, né? Eu estou falando com vocês aqui na segunda-feira, são 15 horas, e até agora o pessoal da ACE, que é encarregado pela energia elétrica, o pessoal do DEMAI, que cuida da água, o pessoal do Demeliu, que cuida do lixo, as teles, que cuidam de celulares, de telefone fixo, de internet, esse pessoal todo ficou enfrentando um verdadeiro colapso, porque foi assim que ficou assim, né? Esses sábado, domingo, essa segunda-feira aqui, conseguiram estabelecer a energia elétrica onde eu moro, isso para estabelecer o serviço de água, mas não consegui nem o de telefonia fixa, nem o de net, de internet. Eu estou falando aqui com vocês porque estou plugado no meu notebook e um wireless aqui da Claro, tem uma antena aqui pertinho, o wireless aqui está funcionando, então estou conseguindo falar com vocês aqui. Bom, a Defesa Civil, quero voltar ao assunto inicial ali, a Defesa Civil. Na época, eu fiz críticas muito severas à maneira com que os 16 anos do PT conduziram a questão da Defesa Civil de Porto Alegre. Porque, claro, quando uma cidade como Porto Alegre, uma capital, enfrenta problemas como enfrentou agora,
ela, em primeiro lugar, precisa mobilizar a sua defesa civil. A sua defesa civil, ela tem que atuar de modo preventivo, mas também precisa ter um plano de contingência para operar quando ocorre em seguida a catástrofe, né? E na época eu já dizia e denunciei, olha, não há nem plano de prevenção por parte da defesa civil e nem plano de contingência, porque se tivesse plano de prevenção e de contingência, o pessoal das instalações da defesa civil de Porto Alegre, no último governo do Tarso e do Verle, não precisaria estar usando o banheiro do posto de gasolina vizinho, porque o seu estava estragado e não conseguiu nem sequer consertar os banheiros, né? Vocês imaginem que estado lastimável se encontrava a Defesa Civil de Porto Alegre. Eu não visitei mais a Defesa Civil de Porto Alegre, mas pelo que aconteceu agora nesses últimos dias aqui na cidade, eu chego à conclusão de que deve estar em estado parecido com aquele que eu encontrei em 2005, porque, a rigor, senhores, eu nem ouço falar em Defesa Civil aqui de Porto Alegre, parece que não existe. Eu vejo em ação o prefeito de exercício. Olha, o nosso prefeito foi para os Estados Unidos, nem se deu o trabalho de voltar para cá, para Porto Alegre, nem com tudo isso que está acontecendo, né? Então está lá, usando as suas férias, né? Fazendo as suas compras na Big Apple, em Nova York, que é a cidade aqui, nesse estado. Ainda bem que o prefeito de exercício está cumprindo o seu papel, aliás, cumprindo muito bem o seu papel. Quem não está cumprindo bem o seu papel ao longo da história é a Prefeitura de Porto Alegre, mas eu devo dizer que também o governo estadual. Por que razão? Porque não existe nenhuma política organizada de prevenção para catástrofes. Não existe isso. E não existe plano de contingência. Vocês vejam que nessa segunda-feira aqui, eu estava lendo há pouco os jornais, e aqui também colocando no meu site informações que eu recebi pelo WhatsApp. Nessa segunda-feira o prefeito de exercício resolveu comprar 30 motosserras. As fotografias são de soldados do exército, dos bombeiros, cortando galhos de árvore no meio da rua, com machado, com serrote. Vocês imaginam só, quer dizer, não existe motosserra, ninguém sabe do que se trata. Agora que vão comprar 30 motosserras, eu recebi uma informação há pouco, não consegui ainda verificar, talvez eu passe isso de modo meio irresponsável para vocês, mas a informação que eu tenho é que a prefeitura tinha só 5 motosserras, 2 das quais quebradas. De modo que é o seguinte, senhores, assim Porto Alegre não pode enfrentar problemas nenhum da ordem, da natureza desse problema que ocorreu na sexta-feira aqui na nossa cidade, né? Então, o governador recomenda paciência. A paciência é nós que temos que ter com o governo do estado, né? E o prefeito diz que daqui a 15 dias talvez tudo esteja no seu devido lugar. Nós estamos com pressa, sim. Nós queremos que as coisas se deem, né? Porque do modo como Porto Alegre está aparecendo depois desse desastre perante o país, é um cenário de devastação de pessoas incompetentes, de governantes incompetentes que não sabem o que estão fazendo e nem sabem por que foram colocados onde estão. É isso aí, é duro, mas é a verdade. Eu volto amanhã.